Fala pessoal, aqui quem falou com o Guija e hoje estamos aqui para um vídeo do linkzinho sobre Minecraft, ok? Minecraft. Eu tô com esse vídeo guardado um tempinho aqui que eu tava pra trazer aqui pro canal, só que eu tava enrolando aqui, ó. Eu deixei esse vídeo aqui pra eu ver. Quando ele saiu por 23, tipo, a gente tinha acabado de lançar o vídeo. E eu até agora não vi. Esse vídeo deve fazer, sei lá, uns 4, 5 dias que lançou e eu não postei ainda. Mas vamos lá. Eu quero ver qual é esse mistério do Minecraft. Ah, e eu não vi até agora, eu quero ver. Vamos lá, ok? Esse vídeo vai ser um pouco mais longo do que o normal. Eu vou tentar não pausar tanto. É isso aí, ok? Vamos lá, vamos dar play aqui e vamos lá. Adoro ver as teorias do linkzinho Tá sobre legal, prepara a Minecraft. pipoca Ok, porque alto, hoje é alto. dia de umas maluquices muito boas aqui no canal. Ok, Há mais ou menos um ano atrás eu fiz um vídeo no meu canal ouvi, né? chamado Prepara a de pipoca. O Mistério do Novo Disco 5 Teoria. Um vídeo no qual eu tentava abordar com alguns detalhes simples o novo disco do Minecraft que tinha sido lançado na época, né? Provavelmente o disco mais confuso que já tinha sido adicionado no game até então. E que várias e várias vezes eu falei dele aqui no canal, mas que nunca consegui chegar a algum tipo de resposta concreta a respeito disso. Além de mim, é claro, várias outras pessoas que criam teorias na internet já chegaram a falar a respeito do disco 5. E dessas teorias eu acabei ficando muito tempo sem falar a respeito, porque não consegui achar uma resposta para tudo o que esse disco poderia representar. Praticamente 11 meses, ou até mesmo cerca de um ano, se passaram desde então, e chegamos ao momento atual, onde dessas teorias eu juntei as melhores para poder tentar criar uma nova versão, tentando entender os mistérios a respeito do disco 5, dentre essas, uma que mais chamou minha atenção. As teorias das quais eu assisti para poder tentar pensar em toda essa ideia Eu ouvi uma foram o teoria vídeo do sobre Game o Theory disco de um 5, ano mas atrás, eu não o vídeo do sei. Detective Craft de 2 meses Eu não atrás, lembro o meu muito próprio bem vídeo que sobre o também que foi era. feito há um ano Acho que atrás, foi esse vídeo e o dele que eu vi. principal entre esses, o vídeo do We Fizz, uma teoria de um rapaz lá dos Estados Unidos que foi lançada 6 meses atrás, com um título de vídeo igualzinho a esse, que é tipo, resolvendo o maior mistério do Minecraft e tal. Esse cara não apenas abordou teorias muito boas, mas ele fez pontos que simplesmente podem explicar tudo a respeito dessa teoria, chegando ao ponto de dizer que o disco 5 tem um segredo muito conveniente por detrás de toda a sua história. Então, bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Prepare-se para poder aprender sobre todo o mistério que aborda esse disco aqui. Se prepara, senta aí e vem comigo. Vamos nessa. Tô contigo, Todos irmão. nós sabemos que o disco 5 é um disco que nós encontramos no fundo de locais, né, lá nas cidades ancestrais, e justamente por conta disso, encontramos o disco 5 dividido ali em algumas partes, né? Tudo que nós encontramos no início são fragmentos do disco 5. Então, justamente por conta disso, a própria história do disco está dividida em 3 partes diferentes. A parte 1, que vai do comecinho do vídeo até 1 minuto e 3 segundos, a parte 2, que vai de 1 minuto e 3 segundos até 1 minuto e 37, e a parte 3, que vai de 1 minuto e 37 até 2 minutos e 55. Essas 3 sessões, digamos assim, essas 3 partes, não são apenas um pedaço de uma coisa separada, mas elas são super curiosas também. Então vamos falar um pouco sobre elas separadamente, uma por uma, para poder entender se a gente consegue chegar a algum resultado do que aconteceu aqui. Eu vou chamar a primeira parte de Cavernas Profundas. O primeiro pedaço do disco parece o mais simples de se resolver. Afinal de contas, a gente tem uma quantia significativa de sons parecidos e curiosos, né? Onde nós iniciamos tudo com uma pessoa caminhando por uma caverna, onde nós temos o som, né, de alguém andando por dripstone, que é aquela pedra marrom e tudo mais, né? Nós também temos o som de flint steel, significando que essa pessoa está acendendo fogo para poder enxergar, e também ouvimos sons de morcegos ao início. Lá de fundo nós conseguimos entender que isso deveria significar que temos alguém andando em uma caverna. Lá no fundo, inclusive, nós também podemos ouvir o curioso som de uma Skunk, significando provavelmente que essa pessoa está em uma caverna na Deep Dark. Então, lentamente algo acontece. Nós vemos um som de caminhar do personagem lentamente se transformar em um som de várias pessoas marchando, como se um exército de pessoas estivesse marchando em direção a alguma coisa. E o som de uma sirene começa a tocar. E aí do nada a gente tem esse som aqui. Pra quem não pegou direito, esse barulho aí é bem estranho, no entanto é curioso. E ele foi destacado tanto no vídeo do Game Theory, quanto também no vídeo do IFIS. Já Todos nós sabemos que isso aqui. Nossa, sempre. aqui, Não... esse som Todos nós sabemos que aquilo ali é um portal, tá? Todos nós sabemos que aquilo ali é um portal. E quem é que foi o criador desse mob, desse todo esse bagulho? O cara que fez o mod do Aether. Então eu tenho certeza que ele é um portal para um outro local.
tá ligado? Já temos o portal pro Nether, já temos o portal pro The End, e do The End temos o portal pra aquele outro local lá, né, que é também dentro do The End. É a cidade lá, que é onde aparentemente o ser humano foi parar. Mas eu quero ver. Isso aqui a gente sabe como é um portal. Eu quero ver pra onde a gente vai nesse portal, tá? Eu quero ver pra onde a gente vai. É isso aí. Som esquisito aí é provavelmente um som de um Skunk, mas não de um Skunk qualquer, de um Shrieker. Ouve o som do Shrieker em 200% do seu volume. Conseguiu prestar atenção? Você vai conseguir ouvir o mesmo som de sinos tocando e, é claro, os Shriekers, eles anunciam que um Warden está vindo ou está sendo invocado, né, entre aspas. Ou seja, esse disco aqui seria, em tese, uma pessoa descendo numa caverna no geral, ela desce até chegar no local onde a gente tem as Skulks e aí, de repente, um Warden seria invocado. A questão que cria um problema em tudo isso é justamente o som que aparece no final desse primeiro trecho, visto que é um som de grito, né, é um som de rosnado de algum animal. No entanto, esse som básico que nós acabamos ouvindo no fundo do clipe não é o som de um Warden. Não é o som de uma criatura que nós temos no jogo base, mas sim o som de um Endersent, uma criatura que é vista apenas no Minecraft Dungeons. Esse que é outro jogo da Mojang que supostamente é do mesmo universo, mas mesmo assim a gente nunca viu um Endersent no Minecraft comum. Então qual seria o significado disso? O Endersent em si, jovens, ele já é uma criatura muito curiosa, afinal das contas ele seria em tese feito para poder proteger os olhos de Enderman do portal. No Minecraft Dungeons, por exemplo, se a gente quiser ir pro Nether, a gente tem que ir lá e matar vários Endersents para poder conseguir isso e tal. Eles inclusive também aparecem em um ambiente subterrâneo. É bem semelhante às Deep Darks, mas é em outro jogo, cara. Então, apesar de ser um paralelo interessante, não faz sentido o som de um Endersent aparecer aqui. E por mais que a gente possa pensar, brother, eles, sei lá, só pegaram um rugido de um Endersent e colocaram aqui porque soou mais aterrorizante e tal. Não, essa parte... Eu acho que não seja isso. Talvez eles devam, sei lá, adicionar esse mob novo dentro do Mine. Ou talvez seja o portal que eles estão... Aparentemente tem muitas pessoas correndo para esse local, né? Muitas pessoas marchando para um local na Deep Dark. E na Deep Dark tem um portal. Então talvez dentro desse portal seja um local que tenha esses mobs, né? Que são esses Endermans aí diferenciados. É uma questão importante. A maioria dos teoristas, jovens, inclusive eu mesmo, sempre apontamos o fato de que parece interessante que o próprio vídeo do IFIS, por exemplo, fala sobre como as coisas são desconexas aqui. Tipo, sabemos que a gente tem uma caverna com um dripstone no chão. Beleza. Depois entendemos que essa caverna tem skulks, então provavelmente é uma caverna que tá nas cidades antigas, na Deep Dark. Ok, mas aí nós ouvimos o Endersent, uma criatura de outro jogo. Apesar de Endersents não existirem no Minecraft base, eles são parte do universo de Minecraft, onde os próprios desenvolvedores da Mojang já confirmaram que os dois jogos são sim conectados. E existe um vídeo em questão muito curioso, onde a Mojang fala um pouco sobre isso, né? Sobre os dois jogos serem do mesmo universo. Esse vídeo é o Ask Mojang 19. É um vídeo onde eles respondem perguntas do público e tudo mais. E olha só que brisa, cara. Esse vídeo aqui ele é separado em alguns tópicos para as perguntas, né? Apesar de ele ser um vídeo curto, a gente tem tópicos tipo encantamentos, dungeons, e o último tema das perguntas que eles estavam respondendo é o tema músicas. E justamente no meio da sessão sobre músicas existe essa pergunta aqui: a história do Minecraft Dungeons tem pelo menos uma única conexão com a história de Minecraft? A resposta foi essa: sim, toneladas de conexões. Eles pertencem ao mesmo universo. Eles estão profundamente conectados, mas não deixamos isso tão óbvio. Nós realmente queremos que as pessoas tentem descobrir essas coisas por si mesmas, certo? Ou seja, eles querem que a gente faça teorias e é isso que eu vou fazer. Teorias. Cara, essa pergunta aqui, tendo sido colocada nesse pedaço específico do vídeo, ela é uma sacanagem da Mojang. Eles colocaram um indício de que sim, Minecraft e Minecraft Dungeons estão conectados, e por eles terem colocado tudo isso no tema músicas, é como se eles nos dessem as dicas de que provavelmente seria uma das formas de que a gente conseguiria entender essa conexão de uma forma mais simples. E a gente tem essa pira, né, de fato, onde o disco 5 em si tem sons que não são do Minecraft original, mas sim do Minecraft Dungeons. E isso vai acontecer mais de uma vez, vocês vão começar a perceber. Ah, sabe outra coisa que também é interessante? O criador do disco 5 se chama Samuel Aberg, e ele é o criador das trilhas sonoras de Minecraft Dungeons. Na realidade, eles
só tinha feito trilhas sonoras pra Minecraft Dungeons. A primeira trilha que ele criou pra Minecraft comum foi o disco 5. Então, que curioso, né? Provavelmente esse barulho que nós ouvimos da primeira parte foi sim um Ender Sand do Mine Dungeons. Né, mano? Agora, como raios ele foi parar ali? É o que nós vamos descobrir. Eu nomeei a segunda parte como Segunda Caverna. E, bom, essa segunda parte do disco 5 começa de uma forma super estranha. E é complicado de se explicar, então vamos com umas imagens. Vou colocar umas imagens aí no vídeo pra vocês conseguirem... Depois o pessoal fala que Minecraft não é jogo de terror. Olha isso aí. Olha isso. Não é jogo de terror não. Não, que isso. Tu só tá andando numa caverna e do nada vem um bicho gigantesco pra cima de você. Te dá uma, duas porradas e tu morre. Com um barulho tipo infernal. Tá maluco, mano? Eu só tô tranquilo. Do nada, fica tudo escuro. Começa as luzinhas piscarem. E eu ouvi só um... Tá maluco. O Minecraft já dá um susto. De vez em quando tá na caverna sozinho, tá ligado? Minerando, faz um... Do nada, faz uns barulhos assim, tá ligado? E montar uma linha do tempo. Nós começamos a segunda parte ouvindo o som de lava borbulhando, seguindo os sons de passos em dripstone, de novo, dando uma certa indireta de que provavelmente é outra caverna. Uma coisa estranha é que a gente consegue ouvir alguém quebrando ametista, sabe? Aquela pedra roxa e tudo mais. Onde em algum momento nós também ouvimos um som com um baque forte, tipo uma TNT, uma explosão ou alguma coisa parecida, sabe? Nós ouvimos mais sons de lava, e então nós ouvimos o som de Silverfish, ouvimos o som de Phantoms gritando e uma vela acendendo. E depois nós ouvimos novamente sons de corrida em areia e depois em pedra, sabe? Mano, mas os Phantoms não só aparecem de noite quando você tá muito tempo sem dormir? E no lado de fora da caverna? Como é que entra na caverna? Sabe, como se uma pessoa tivesse começado a correr, sabe, correr bastante e tudo mais. A gente ouve o som de Soul Sand em algum momento, um sensor Skulk, e o último som é esse aqui. Parece muito esquisito, portal, né? Provavelmente porque esse é o som de alguma coisa sendo ligada. Seja lá o que for essa. Mano, esse comecinho parece muito o som do portal do Nether, quando tá entrando. Só que depois... é outro som. Coisa, né? A segunda parte do disco acaba depois disso. Então, obviamente, por conta de todos esses detalhes, a gente precisa montar uma linha do tempo de explicação pra tudo isso. E aqui, Jovens, eu posso dizer pra vocês que a primeira coisa que é muito interessante é que podemos ver que a gente já tá em outra caverna. Dá pra notar pelo som de lava, por exemplo, né? Pelo som da Brickstone e tudo mais, que existe alguém andando por uma caverna. Porém, existe algo engraçado. Temos o som de ametista quebrando. Então, no jogo original, Jovens, a gente só encontra ametista naquelas pequenas caverninhas roxas lá e tal, que tem ametista, né? Então, bom, não parece que é o caso aqui, né? Não parece que a gente tem alguém que tava naquelas pequenas cavernas, já que a gente tem vários outros barulhos que não encaixam. Vocês sabiam que dentro das cidades anciãs, né, as clássicas, cidades antigas da Deep Dark e tal, nós temos baús que nascem de fato com pedaços de ametista, fragmentos de ametista e tal, né? Mostrando que as pessoas que viviam lá coletavam ametista. Fora o fato de que nós também temos os famosos fragmentos de eco, que possivelmente são ametista infectada pelos Skulks. O que significa que talvez o barulho de ametista que a gente tem ouvido é justamente porque a pessoa que gravou esse áudio, né, que gravou esse disco, era justamente uma pessoa aleatória que morava na cidade antiga. O barulho de Silverfish é um pouquinho mais complicado, mas não tanto pra pessoas meio fissuradas em detalhes, tipo gente que faz teoria de Minecraft, que é maluca. As cidades antigas, gente, elas têm um costume de porcentagem muito mais forte de nascer com muita frequência em locais que fiquem abaixo de grandes montanhas. Grandes montanhas do Minecraft geralmente têm cidades ancestrais embaixo delas. E aí que tá, montanhas que são muito altas geralmente costumam ter alguns blocos infectados que podem gerar Silverfish, sabe? Silverfishes não nascem só automaticamente em alguns lugares dentro do jogo. Não, eles também conseguem nascer de alguns blocos que estão infectados. Então tudo isso que pode rolar pra gente é uma dica de que uma pessoa estava de fato em uma cidade ancestral e ela tava cavando pra algum lado lá e acabou encontrando Silverfish também. Talvez essa pessoa estivesse cavando pra baixo, sabe? Tipo, chegando na direção das cidades ancestrais, mas na realidade, não. Eu acho que é o oposto, jovens. Prestem atenção no detalhe. Dentro desse clipe aqui, nós também temos o som de Phantoms, e Phantoms no Minecraft aparecem apenas na superfície, né? O que significa que o áudio que nós ouvimos inicialmente é justamente uma pessoa que está saindo das Deep Darks e indo pra superfície. Então a gente ouve ela quebrando alguns blocos, nós ouvimos ela quebrando a ametista, a gente ouve ela lutando com alguns Silverfishes no caminho, até que ela chega na superfície e então
ouve o som dos Phantoms. Ok, Isso justo. também encaixaria bem facilmente na história, né? Afinal de contas, vocês lembram da primeira parte do disco? A gente ouviu que tinha alguma coisa ruim acontecendo nas Deep Darks, né? Tinha soldados marchando, um som de rugido, sirenes tocando, então talvez tivesse alguma coisa ruim acontecendo e essa pessoa fugiu por alguma razão das Deep Darks. Você lembra que no... Não sei se vocês viram, mas no trailer do Minecraft Dungeons? Não, Dungeon não, do outro Minecraft, esqueci o nome. O trailer dele é com, tipo, pessoas saindo do Nether, né? Um monte de gente correndo saindo do Nether. Será que tá acontecendo a mesma coisa aí? Porque antes era só ele sozinho, né? Ele andando e depois sons de pessoal marchando. Pode não ser humanos também, né? Ela saiu pro lado de fora e ouviu os Phantoms. Ah, sabe de um detalhe curioso, gente? Existe toda uma questão de que Minecraft normal e Minecraft Dungeons representam os Phantoms de maneira diferente quando eles spawnam. No Minecraft normal, um Phantom vai spawnar quando você ficar muito tempo sem dormir, certo? No Minecraft Dungeons, jovens, Phantoms spawnam quando um ser humano morre. Então temos um detalhe aí, não é? Será que o fato de a gente ter ouvido esses vários Phantoms não seja um sinal de que várias pessoas estavam morrendo? Ou alguma coisa do tipo? Depois que a gente ouve esse som dos Phantoms, bom, a gente tem o som de uma pessoa correndo no meio da areia, depois na pedra, depois o som das Skulks e de algum tipo de coisa ativando. O que pra mim significa que a pessoa que subiu pra superfície voltou a descer e desceu correndo. Então a linha do tempo nós vimos alguém que estava caminhando, ela estava subindo por uma caverna, então ela encontrou lava, encontrou Silverfish e tal, foi subindo pra superfície até que parece que ela encontrou algo na superfície. O barulho dos Phantoms provavelmente pode significar que esse algo que estava na superfície matou várias coisas. Nisso, o nosso jogador desceu de volta da superfície pra parte de baixo, onde alguma coisa foi ativada logo depois que ele voltou pra Deep Dark. O sentido de toda essa história a gente só vai conseguir entender quando chegarmos na terceira parte, a revelação final. O terceiro pedaço do disco começa com um barulho de alguma coisa batendo, sabe? Tipo, como se fossem pequenas explosões que fossem aumentando, aos poucos ficando cada vez mais próximas. Ouvimos o som de uma pessoa correndo em pedra e areia. Logo depois disso, nós ouvimos um barulho estranho, que parece o do Ender Dragon morrendo. Temos um silêncio por alguns segundos, e depois nós ouvimos um som idêntico ao do boss final do Minecraft Dungeons, cara. O coração de Ender e tal. Isso daqui é totalmente fora de contexto, cara. Tipo, só aparece esse barulho do nada, a gente ouve o som de uma Skulk e novamente temos silêncio, como se o áudio tivesse meio cortado aqui. Logo antes da parte mais bizarra, onde nós conseguimos ver o som de alguém correndo em pedras, o zumbido vai ficando mais forte, aí a gente consegue ver um Warden gritando, um Wither Boss morrendo, então tudo vai ficando lentamente em silêncio. Um Warden gritando e um Wither Boss morrendo. Essa é a maior dica que nós precisávamos. É muito complicado de se explicar a parte 3 do disco aqui, jovens, mas eu vou tentar explicar aos senhores o porquê. Segundo vários teoristas, a ideia de toda a história do disco 5, jovens, pode ser simplesmente um aviso. De que aquela gigante coisa que a gente tem no centro da cidade anciã, talvez aquilo não seja um portal, mas sim uma espécie de catalisador. Como assim? Imagina que essa coisa que tem aqui no centro, jovens, era um catalisador que os humanos que viviam aqui utilizavam pra alguma coisa. Vamos supor aqui, igual todos os teoristas já fizeram, que eles usavam isso para poder juntar energia das almas. Afinal de contas, toda a cidade é meio personalizada com isso, né? A gente tem o fogo azul em vários lugares, a gente tem areias das almas, temos as luzes azuladas e tudo mais. Então, é interessante que a gente pense que eles estavam juntando energia das almas, justamente porque essa cidade aqui parece ser muito rica em encantamento, sabe? Vale destacar também, jovens, que vocês sabiam que mesas de encantamento nunca spawnam de forma natural no Minecraft? Então nós de fato não sabemos como que os habitantes do mundo antigo do Minecraft encantavam as suas armaduras, nem os seus itens. E mesmo que a gente não tenha nenhuma mesa de encantamento aqui dentro das cidades anciãs, vocês sabiam que os melhores livros de encantamento que spawnam no Minecraft estão nas cidades anciãs, dentro dos loots lá, dos baús e tal, as melhores armaduras também, com os melhores encantamentos, então não seria estranho dizer que eles usavam esse portal pra fazer esse tipo de encantamento. Agora, como? Eu acho que é bem curioso, né? Afinal de contas, qual que é o jeito de juntar energia das almas mais rápido, jovens? Matando alguma coisa. Então, e se toda essa história dessas 3 partes do disco aqui é literalmente de uma pessoa
que foi pro lado de fora das cavernas atrair um Wither Boss e levá-lo lá pra dentro das cidades ancestrais, enquanto o povo da cidade atraía um Warden, para que assim eles juntassem muita energia para fazer alguma coisa. A ordem dos discos então, jovens, seria primeiro o segundo disco, depois o primeiro, depois o terceiro. Inicialmente, um soldado que vivia naquela cidade então foi para a superfície, e ele atraiu um Wither Boss para poder descer. Enquanto que por dentro da cidade, o Warden foi atraído. Assim, um mataria o outro e uma grande quantidade de energia seria reunida, suficiente para qualquer meio que eles quisessem, né? E justamente o terceiro disco seria um grande momento da gente ver a luta entre eles. Tipo, todos aqueles barulhos de explosão que a gente ouve no terceiro disco seriam os barulhos do Wither Boss se aproximando cada vez mais, cara. E isso, sinceramente, jovens, explicaria tudo. Se não fosse o pequeno problema, as malditas referências que todos os discos têm de áudios sobre Minecraft Dungeons. E é nesse ponto, jovens, que todo mundo sempre fica preso, pra poder ser sincero, né? Afinal, o que são as referências do Minecraft Dungeons em si? O que elas significam? Significa que Minecraft Dungeons tá se passando ao mesmo tempo que Minecraft normal? O que tá rolando, afinal de contas? E é aí que entra aquela teoria perfeita que eu falei pra vocês do canal do Ifis. Ela entra na história porque lembra do que eu falei? Que a teoria desse cara era perfeita pra essa situação? Exatamente. Toda a teoria do Ifis, jovens, ela é criada com um contexto diferente. Ela é criada baseado na ideia de que o disco 5 não é baseado em 3 partes específicas, mas em 6 partes. Cada pedaço que a gente viu até agora do disco 5, ele na realidade estaria contando não apenas uma, jovens, mas 2 histórias que estariam acontecendo em paralelo, como se esse disco fosse um monte de fragmentos estranhos e a gente tivesse 2 histórias rolando ao mesmo tempo. A primeira história que estaria acontecendo seria exatamente aquela que eu contei pra vocês. Essa já seria confirmada, sabe, do cara que saiu pra caverna, ele viu o Wither Boss, trouxe ele pra dentro e tudo mais, e aconteceram um monte de coisas. A segunda história é que seria curiosa, porque ela se encaixa perfeitamente. A segunda história seria de um jogador do Minecraft Dungeons vivendo sua aventura normal, mas ele estaria em direção de chegar no último boss que nós temos dentro do The Ends. Pensem bem, jovens, a sequência se encaixa perfeitamente. Eu vou até usar as mesmas cinemáticas que o próprio Wifis usou para poder exemplificar. O jogador do Minecraft Dungeons, no segundo disco, ele estaria em uma caverna. Ele tá caminhando em uma caverna do Dungeons e tal, né? E dentro das cavernas do Dungeon, quando você precisa chegar até o The Ends, nós temos Silverfishes. Depois, nós temos o jogador do Minecraft Dungeons, no primeiro disco, ele encontra um Ender Sense, jovens. E no Minecraft Dungeons, você precisa passar pelos Ender Senses para chegar até o portal do The Ends. E no terceiro disco, nós ainda temos o claro som do coração do Ender. Ele é o chefe final do Minecraft Dungeons. O que significaria, jovens, que no final de tudo, essa história toda do disco 5, ela é um grande bait feito pela Mojang. Eles foram lá e fizeram toda uma história que se encaixa, mas o produtor da música decidiu adicionar um extra pequenininho. Ele colocou 2 histórias no mesmo disco, para que isso confundisse o público. Então nós temos uma história super simples, que é só tipo um jogador do Minecraft Dungeons indo até o The End e matando o chefe final, mas como isso foi colocado junto com toda a história da cidade anciã, dele saindo e usando o portal, isso virou um grande mistério que ninguém conseguiu decifrar, pelo menos eu acho que ninguém, até o momento atual. Porque eu acho que, pois é, há 6 meses atrás, de algum jeito milagroso, esse brother da internet aqui, o Wifis, conseguiu chegar nesse resultado minimamente satisfatório. Eu não sei que tipo de macumba esse cara conseguiu fazer pra poder chegar até esse resultado, Fumou mas um jamba. ele conseguiu. Enfim, jovens. Bom, no geral, pelo menos eu acho que pode ser isso, e gostaria, claro, de ouvir as teorias de vocês. O que vocês acham que é o disco 5? Acham que a história deveria ser exatamente essa? Acham que ela poderia ser outra coisa? Bom, de qualquer jeito, jovens, muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo, abraço. Eu falei até Valeu, mais. Alequinzinho. Fui. Como sempre, você mandando muito bem nos seus vídeos de teoria, cara. Eu achei incrível esse vídeo. E eu consegui ficar muito confuso prestando atenção, mas deu pra entender. Esse disco 5 talvez realmente sejam 2 histórias. Eu acho que possam ser isso. Se realmente o cara que fez isso aí ter feito um bait pra gente, eu acho que realmente pode ser 2 histórias. Mas, pô, botar um bagulho de outro jogo sem ter conexão com o jogo, com a história do Minecraft principal, eu acho que isso é vacilo, tá ligado? Mas eu quero chegar um dia que a gente descubra a história e conecte os 2 jogos juntos e entenda o que tá acontecendo, porque tem monstro em um e tem monstro em outro, que não tem monstro aqui, não tem monstro lá.
É um bagulho muito doido que tá acontecendo no Minecraft que eu quero realmente descobrir isso aí, velho. A teoria de Minecraft é sempre muito boa. É isso aí, gente. Valeu, obrigadão. Deixa o like, se inscreve no canal. O link do vídeo original tá na descrição. Até mais. Valeu, falou e fui.